Gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pés. Vamos estar orando por ela. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Pai Santo e Eterno, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida da tua filha, Senhor. E que o Senhor venha usá-la, Senhor, como um canal de bênção aqui neste lugar, nesta noite. Que tudo aquilo, Senhor, que queira impedir, que queira bloquear, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, nós anulamos, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, que está no coração da tua serva, venha, Senhor, e acerte o alvo, em nome de Jesus, Pai. Que todo o propósito que o Senhor tem trazido à tua filha aqui nesta noite seja alcançado e que o seu nome seja, aleluia, cada dia mais e mais abençoados, Pai, para a honra e para a glória do seu nome. Usa a tua filha, Senhor, com sabedoria, em nome de Jesus, com autoridade, em nome de Jesus, para louvor e para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vocês já viram uma pessoa nervosa? Acostumada lá em casa, né? Lá na igreja. Mas, amém, eu falo que aqui eu estou em casa, mas eu estou em casa quando eu estou sentada aí. Trago a saudação do meu esposo, que não está comigo hoje, porque ele está lá na igreja, porque hoje é culto de Santa Ceia lá. Então, eu estou aqui sem a minha metade, mas ele está lá intercedendo por mim. Estou feliz por estar aqui com os irmãos, amém? Mesmo nervosa, mas eu estou aqui, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. E eu sei que ela não volta vazia, amém? Que o Senhor cresça e eu diminua nesta noite, para que nós possamos ouvir e entender o querer do Senhor, amém? O Senhor falou muito comigo nesta palavra e eu quero partilhar ela com a igreja. Está em 1 Reis 3 e versículo 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vieram 2 mulheres ao rei e se puseram perante ele. 3 e 16. Amém? Então vieram 2 mulheres ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. E no 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais ao rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei:
porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, por de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença do rei, que havia proferido a todos, e tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? A igreja pode sentar, adorando e pedindo ao Senhor que venha falar no teu coração. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é assim, ela passa por aqui primeiro, ela corta aqui e depois ela vai até a igreja. Amém? E esta é uma história, o rei Salomão, ele estava começando o seu reinado e já apareceu uma situação dificílima para ele resolver. Mas se eu tivesse que intitular essa história, eu diria: o Deus de justiça, que não falha. Amém? E aqui nós vamos ver a história de uma situação que só a justiça de Deus ali para trabalhar na vida daquela mulher. Duas mulheres moravam sozinhas. Uma época que não tinha internet, não tinha câmera para ninguém falar: ah, vamos olhar na câmera. Porque a câmera, não é verdade? Por isso que hoje muitas pessoas saem e deixam ali, ou muitas vezes o seu idoso ou o seu filho, mas sai despreocupada, porque não adianta a pessoa falar que cuidou direitinho, se não cuidou. Porque vamos ligar a câmera ali. Só que ali era uma época onde não tinha. Ela levantou de madrugada e viu que o filho que estava ali no seio dela não era o dela. Mas veja bem, se elas moravam juntas, podíamos dizer que eram amigas, não é verdade? Elas passaram por uma gestação, por uma gravidez, e com 3 dias de diferença, elas tiveram seu filho. E eu costumo dizer assim: a mãe, ela conhece o seu filho. O pai fala assim: tá com manha. A mãe fala: tá com fome. O pai fala: tá com manha. A mãe fala: tá com sono. Tá com manha? Não, ele tá com alguma dor. Porque a mãe conhece o filho que tem. E aquela mulher levantou, responsável para amamentar o filho, e viu que aquela criança não era dela. Esperou amanhecer o dia e falou para a companheira: este filho é o meu. Não, o seu filho está aí com você, esse aqui é meu. Imagina o desespero. Mas e agora? Não tem um vizinho? Porque se é uma pessoa que fosse amiga, ela ia falar assim para a companheira: acorda, me ajuda aqui, porque o meu bebê está morto. Vamos tentar fazer alguma coisa, vamos sair pelo povoado, não sei como era naquela época, e vamos pedir socorro. Mas não. Ela levantou quietinha, tirou o bebê dela morto, levou lá para o seio da outra e trouxe o vivo para ela. Ao amanhecer o dia, aquela mulher viu que as crianças estavam trocadas. E aqui, irmãos, eu vejo assim: quando nós temos uma situação que muitas vezes estamos decepcionados, estamos frustrados, porque o homem falha, o homem nos decepciona. O homem, às vezes nós pensamos que podemos nos entregar totalmente a uma situação, muitas vezes até a uma causa, mas de repente estamos bem ali e ele falha. E essa amizade é uma amizade que falhou também literalmente. Uma pessoa que
elas tiveram uma gestação juntas, elas geraram. Elas sentiram a dor do parto, porque gerar é difícil. Construir alguma coisa é difícil. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, igreja, nós lutamos por um sonho. Nós chegamos até alcançá-lo, mas depois nós matamos, porque nós não aguentamos o processo. Nós não queremos passar pelo processo, nós queremos, sonhei, é meu e pronto, mas não é assim. Os jovens, quando estudam para cursar uma faculdade, entrou na faculdade, mas aí vem o processo. Os estudos muito difíceis, não é verdade? Situações difíceis, muitas vezes até situação financeira, muitas vezes companheirismo, não é uma pessoa, uma equipe boa, tudo nos falha. Mas aí, vamos desistir do nosso sonho? Ou vamos avançar? Ou vamos lutar por ele? Aí vocês podem falar assim, mas pastora, as duas dormiram. Então as duas foram imprudentes? Não. Uma casa onde só tem duas mulheres, cada uma com o seu bebê. O bebê está ali, amamentado, cuidado, banhado, eu vou dormir tranquilo, meu bebê está aqui do meu lado. Que risco eu estou correndo? Nenhum. Então aquele lugar, aquele ambiente não oferecia nenhum perigo para aquela mulher. Mas o que aconteceu? Vamos levar para o rei. Só o rei para entrar com providência nessa situação. Porque era uma situação perdida, porque ela não tinha testemunhas. Então, se você tem uma causa, traga para o rei. Mas traga para o rei com certeza que ele vai julgar a tua causa com a verdade. Agora imagine aquela mulher, as duas no rei, a mãe do filho vivo segurando o morto. Ela ali falava, meu Senhor, a tua serva estava dormindo. E esta minha companheira pegou o meu bebê, tirou dos meus braços. E a outra falava, não, eu não fiz nada, Senhor, este bebê é meu. E ela está querendo ficar com ele. E o rei ali analisando a situação, só ouvindo. Então o nosso Deus, ele faz assim. Quando nós temos algo para colocar nas mãos do Senhor, nós temos que colocar, irmãos, com verdade, com sinceridade. Nós não podemos querer a nossa bênção com meias palavras. Nós temos que falar, chegar no Senhor, na presença do Rei com verdade. Porque Ele é justo, Ele é fiel. Ele nos ouve todo o tempo. Ele sonda o nosso coração e Ele sabe aquilo que nós estamos colocando para Ele resolver por nós. E aquela mulher foi, porque ela sabia que não tinha outro jeito. E ela falava, meu Senhor, este bebê é o meu. E a outra falava, não. Imagine, você já conhece alguma pessoa que é mentirosa? E uma pessoa mentirosa, se você não pedir discernimento para Deus, você cai na lábia dela. E assim era essa mulher. Eu imagino que ela estava fazendo uma cena. A minha cabeça imagina assim que aquela mulher estava fazendo uma cena. Não, essa criança é minha. Não, ela dormiu. Porque uma dormiu o sono da tranquilidade. A outra dormiu o sono da irresponsabilidade. Ela deitou sobre o filho dela. Ela matou, ela gerou. Ela sofreu as mesmas dores que a outra, o mesmo processo que a outra. Mas ela matou. E muitas vezes nós matamos o nosso sonho. Muitas vezes nós matamos o nosso chamado. Porque nós lutamos para conquistar, nós oramos, nós pedimos para o Senhor. Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero estar na tua presença. Aí o Senhor te dá uma ocupação na casa dele.
E eu te pergunto e faço a mesma pergunta para mim hoje. Qual é a tua ocupação na casa do Senhor? O que é que você está fazendo na casa do Senhor? O que você está fazendo na presença do Rei, que você vem aqui e adora? Quero me apaixonar por ti. Eu quero perder o sono por ti. Perder o sono pelo Senhor, igreja. É perder o sono ligado no Senhor. Você está acordado, você está, Senhor, em espírito e em verdade. Eu te adoro. E eu me coloco, Senhor, na tua presença. Eu me derramo, Senhor, aos teus pés. Porque só o Senhor faz aquilo que ninguém faz. Aquilo que ninguém faz. Assim como esta mulher, ela sofreu, ela gerou, ela teve as dores do parto. E ela matou o filho. O entendimento que Deus me dá nesta palavra é: muitas vezes nós matamos o nosso ministério. Nós matamos o nosso chamado. Nós não conseguimos ver que a nossa família está gritando por socorro. Tem casamentos gritando por socorro. Tem filhos gritando por socorro. Tem pessoas gritando por socorro e não entendem o porquê. Porque não vem com verdade na presença do Rei. A verdade na presença do Rei, Ele nos honra. Quando nós menos esperamos, a resposta chega na nossa porta. A resposta chega porque nós colocamos no altar dele os nossos anseios, as nossas dificuldades, com verdade, não com meias palavras. O que nós estamos fazendo com o nosso evangelho? O que quando nós estamos fazendo, quando nós falamos assim: eu sou membro da igreja tal. Eu congrego na igreja tal. Ah, é? Você congrega? Você é evangélico? Nós temos que dar um bom testemunho. Tem um versículo que diz que nós temos que exalar o bom perfume. E o bom perfume nós passamos e a essência fica no ar. Muitas vezes nós atraímos as pessoas com o nosso bom exemplo. Com aquilo que nós estamos testificando. Igreja do Senhor, chorar na presença do Senhor é muito gostoso. É muito bom nós esvaziarmos, nós nos derramarmos, mas nós temos que sair da presença do Senhor com esse sentimento. Segunda-feira, ontem o culto foi maravilhoso. Na segunda-feira, Senhor, eu quero continuar na presença. Senhor, eu tomo posse porque o Senhor disse que vai fazer justiça na minha causa. E nós temos uma causa na presença de Deus. Mas nós deixamos assim, ó. Pastora, ora, tá, por favor. Pastor, ora, por favor. E o que nós estamos fazendo? Estamos nos derramando? Estamos nos esvaziando para nós darmos um bom testemunho? Porque como é gostoso nós levantarmos os nossos braços e falar assim: eu preciso testemunhar de algo que o Senhor fez na minha vida. E é muito gostoso. E o rei Salomão, ele estava no começo do reinado dele. E em sonho, Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria que o Senhor fizesse por ele. E ele falou assim: por tudo que ele fez pelo pai, pelo rei Davi, ele pediu sabedoria para conduzir o povo. Sabedoria para conduzir o povo. E o que apareceu para ele resolver de imediato foi uma situação que só com sabedoria mesmo poderia ser resolvida. E ele ouvindo aquelas mulheres
E Deus falou para ele que, porque ele pediu sabedoria, ele ia dar riqueza, ele ia dar muito mais. E a história de Salomão vocês conhecem. E o que apareceu para Salomão de imediato foi esta causa, né, pastores? Para ele resolver. E ali ele estava ouvindo as duas mulheres. Uma com tranquilidade: meu Senhor, a tua serva estava dormindo. E esta outra sua filha pegou o meu filho e trocou. E ele virou e falou assim: me traga uma espada. Me traga uma espada, porque a espada de Deus, quando ela passa, ela corta e ela resolve. Ela corta e ela resolve. E ele falou: me traga uma espada. Corte esta criança ao meio e dê metade para a mãe, que está falando que o filho dela é o vivo, e metade para a mãe que está falando que o filho dela é o morto. E como coração de mãe, é uma coisa maravilhosa. Por isso que Deus nos deu para gerar, não é verdade? Uma vez eu ganhei um lencinho que estava escrito: mãe, Deus te ama tanto que confiou um filho dele para você cuidar. Que gostoso, que mensagem maravilhosa. Quem é mãe sabe disso. E a mãe falou assim: não, meu Senhor, dê o meu filho, deixa o filho com ela. Porque uma mãe, ela prefere o filho vivo nos braços de outra pessoa do que o filho morto. E o que ela falou: não, meu Senhor, deixe a criança com ela. E Salomão lindamente falou assim: dê a criança viva para ela e dê a criança morta para ela. Por quê? Porque ele viu que no coração daquela mulher havia sinceridade. Não adiantava a outra ficar chorando, esbravejando, contando mentira no altar do rei. Porque não ia dar certo. Porque na presença do Deus, ele julga a nossa causa com verdade. Aleluia, aleluia. E a mãe teve o seu filho de volta. Não tinha testemunha, não tinha câmera, mas tinha um Deus que estava olhando e dando sabedoria para aquele homem julgar aquela causa. E assim somos nós na presença do Senhor. O que é que nós precisamos que o Senhor venha intervir na nossa vida? Você tem uma causa que ainda não foi ganha? Você tem uma situação que você ora e pede para Deus fazer justiça? Creia, porque se Deus confiou para você ouvir esta mensagem hoje, porque o que nós trazemos dessa mensagem para os nossos corações é o quê? Que Deus é um Deus que julga as nossas causas. Tem algo no teu coração que está esquecido, que você acha que não vai conseguir mais, que você não acha que vai conseguir. Deus é Deus de justiça. Deus é Deus fiel, igreja. Deus é Deus que trabalha para aqueles que confiam nele todo o tempo. E Ele não dorme. Ele não dorme, você descansa. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Com 3 dias de diferença, elas tiveram um filho. E não tinha como aquela mãe não conhecer o filho dela. E assim é o nosso Deus, como Ele te conhece. Como Ele te sonda, como Ele te vê, como Ele olha para nós, igreja, com um olhar de amor, porque se não fosse o amor dEle, se não fosse a misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Ou estamos aqui por acaso, porque não tínhamos o que fazer. Estamos aqui porque é um lugar onde nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. E Ele já falou conosco nesta noite através dos louvores. E Ele está falando através desta palavra que tudo aquilo que você tem colocado diante dEle, Ele peleja por você. Ele peleja. Ele não falha. A justiça dEle não falha. Ele não dorme.
Ele visita a tua casa, Ele visita os teus filhos, Ele visita o teu trabalho, Ele visita o teu impossível, Ele visita, porque Ele faz coisas grandes, pastor Carlos, Ele faz renovo, Ele transforma o bom em excelente, aleluia, Ele transforma tudo aquilo que os nossos olhos vê e fala não tem mais jeito, Ele transforma, Ele trabalha. Ele é Deus de justiça. Estamos aqui diante de uma situação, os imigrantes que estão aqui precisando da justiça, não é verdade? De uma justiça que tem falhado tanto. Uns chegam, conseguem, outros chegam, tem que esperar. Eu estou na espera. Mas eu creio que não vai falhar. O meu testemunho eu creio que eu vou contar. Porque eu tenho colocado diante dele, Senhor, é a tua vontade que tem que prevalecer. E quando nós colocamos diante do Senhor a vontade dele, ele trabalha. Então, aquieta o teu coração. Descansa o teu coração. Simplesmente se coloque no altar do Senhor. Com o coração íntegro, com o coração cheio de gratidão. Com o coração de verdade, contando a verdade, não meias palavras. Meias palavras, irmãos, não é para nós. Nós temos que ser verdadeiros, aleluia, com o Senhor. Nós temos que nos derramar na presença do Senhor, porque o coração contrito, o Senhor responde. O Senhor responde rápido, rápido. Eu tenho uma experiência com o Senhor, que eu estava desesperada com o meu esposo, passando necessidade com os meus filhos. A 100 quilômetros, tinha um casal de amigos, e eu falei, Senhor, eu preciso daquele casal aqui, porque eu preciso chorar. Eu preciso de colo, porque quem tem amigo, é assim que acontece. Não tinha telefone. Eu tinha o telefone da minha vizinha para uma emergência. Amanheceu o dia, o meu esposo na ponta da mesa, triste, angustiado, porque um pai de família, quando vê a família gemendo, ele geme, a dor dele é muito maior. E o telefone da minha vizinha tocou, 8 horas da manhã. E quando eu ouvi o telefone, eu falei em oração com Deus. Eu toco naquele casal. O telefone da vizinha tocou, ela bateu no meu portão e falou, Ângela, Carlos no telefone, quer falar com o senhor Luiz. Meu esposo não ia entrar na casa da vizinha de manhã, eu fui. E eu falei assim, ele falou assim, minha irmã, a paz do Senhor, minha irmã. Eu, a paz do Senhor, pastor. Tá tudo bem, minha irmã? Eu falei assim, pastor, acabou tudo. Acabou tudo. Eu só sabia gemer no telefone, baixinho para a vizinha não ouvir. Estamos voltando para trás, pastor. Irmão Carlos, estamos voltando para trás. Ele falou assim, fala para o meu irmão, que estou eu indo aí chorar com ele. Passaram-se uma semana. Estávamos com o nosso salão para fechar. Estávamos numa situação, irmãos, terrível. E ele chegou lá na minha casa. E eu queria chorar. Eu queria abraçar a irmã Nilza e chorar. E eles chegaram com pizza e tal. E eu falei assim, o que está acontecendo? Porque eles chegaram muito felizes, eu queria chorar. Aí ele falou assim, minha irmã, foi o meu Deus que trouxe vocês para este lugar. Se Ele não exaltar vocês aqui nessa terra, eu rasgo a minha Bíblia. E nós vamos descer esta noite. Irmãos, uma casa onde já não orávamos mais, nós só chorávamos. Gemíamos na presença do Senhor. Colocamos as crianças para dormir, que eles também tinham 2 crianças. E fomos descer ali na madrugada orando. Irmãos, parecia que o céu desceu, parecia uma igreja. Enquanto um parava de orar, o outro continuava. Eu e meu esposo, que já não orava mais, nós nunca oramos tanto naquele dia.
E nós orava e chorava. E de manhã, o meu esposo foi de encontro com um empresário que falou assim: eu quero vender para você o salão de beleza dele. E meu esposo falou: eu não tenho dinheiro nem para fechar o meu. Aí ele falou assim: mas eu quero fazer negócio com você. Igreja, para resumir, uma família que não tinha dinheiro nem para comprar o pão, em 30 dias, a mesma tesoura que ia nos levar de volta, já não tínhamos casa para morar, porque tínhamos vendido casa, mudamos de cidade, por isso que eu falei 100 quilômetros de distância de onde morávamos. Uma família que já não tinha mais para onde voltar, íamos pedir socorro para uma cunhada para morar numa casinha de fundo de quintal. Com 30 dias, igreja, o meu esposo, com a mesma tesoura, ele teve dinheiro para comprar, alugar, dar de entrada no novo estabelecimento, para pagar o estabelecimento que estava falido, para pagar o nosso aluguel que nós estávamos perdidos, para abastecer o nosso celeiro. A mesma tesoura. A mesma tesoura, você pode dar um glória a Deus, porque é de Deus que eu estou falando. É do Deus de justiça, é do Deus de providência. Porque é bonito nós contarmos o que uma irmã contou, que foi lá, mas é a história da irmã que está falando, é a minha história. Porque nós temos que ter o nosso testemunho, e este é um deles. Este é um deles, porque o Deus de justiça, quando você está na presença dele de verdade, ele te honra. Ele te honra, ele não ia deixar nós voltarmos vazios, voltarmos derrotados, voltarmos, não foi Deus que mandou? Então, quando nós falamos Deus fez, a responsabilidade é muito grande. Então, nós temos que honrar o nome desse Deus que faz por nós. Nós temos que honrar o nome desse Deus que nós servimos. Então, que nós possamos ter cuidado com tudo aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Que nós possamos cuidar da nossa casa. Que nós possamos cuidar da nossa família. Que nós possamos cuidar do nosso ministério. Porque tem ministério, igreja. Tem ministério que está gemendo. Sabe por quê? Porque Deus confiou o ministério nas tuas mãos. E você, por uma decepção, por um motivo qualquer, você matou o seu sonho. Você matou o seu projeto. E você sabe que Deus está falando com você. O que é que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer? E porque você se decepcionou, você parou no meio do caminho. Deus, ele não te decepciona. O homem falha. O homem é infiel. Mas o nosso Deus é Deus de justiça, ele é fiel e ele não falha nunca. Nunca. Então volte para o lugar onde você foi chamado. Volte para trabalhar naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Olha para dentro de você e vê qual é o teu chamado que está morrendo dentro de você. Porque você está triste, você está abatido. Porque essa mulher, ela falou assim: pode cortar o menino. Aqui tinha matado o filho. Ela falou: pode matar, pode cortar, nem meu e nem dela. Muitas vezes, porque nós não conseguimos algo, nós não estamos nem aí, porque o irmão também não precisa conseguir. Eu não consegui, eu não tenho, por que ele vai ter? Eu não faço, por que ele tem que fazer? Mas não, nós temos que abençoar. E essa mulher, ela foi muito infeliz. Ela foi muito infeliz. Porque o rei viu o que estava no coração dessa mulher. Pode matar, nem meu e nem dela. E que esse sentimento não venha crescer no nosso coração. Que nós venhamos ter um sentimento de amor, um sentimento abençoador. A minha irmã tem, glória a Deus. O meu irmão conseguiu, glória a Deus. E é assim que nós temos que fazer. Porque o Senhor, ele é bom em todo o tempo. E o Senhor, ele vai te honrar. Seja qual for a tua necessidade.
Seja qual for a causa que você tem colocado nas mãos dele, basta você confiar. Basta você entrar na presença dele com verdade. Eu não sei porque o Senhor tem que falar, está falando desse jeito. É com verdade. Porque com o Senhor tem que ser com verdade. Com a minha irmã e com o meu irmão, com o meu cunhado, eu posso até falar meias palavras. Em relação à família, ela falou isso, mas para Deus não. Para Deus é de verdade, igreja. É de verdade. Vamos fazer a obra de Deus com verdade. Porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar e Ele vai te abençoar. Então vamos nos esvaziar. Vamos nos render outra vez. Não é verdade? Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que o Espírito Santo venha falar mais e mais em cada coração. Que tudo aquilo que eu, Ângela, não consegui expressar, não consegui passar para você, que o Espírito Santo passe, que o Espírito Santo te toque, que o Espírito Santo te oriente e que você venha fazer aquilo que é para você fazer. Não é para o irmão que está do teu lado, é para você. O chamado Deus deu para você. O ministério Deus deu para você. Cuida dele que Deus vai te honrar. Amém? E as palmas louvam o nome do Senhor nesta noite. Muito obrigado. Aleluia.